Tudo bom? Morgana que vai estar também na nossa mesa uma noite em Porto Alegre, não é, Morgana? É isso mesmo? Então, dupla presença dela aqui. Está lançando Água Turva, romance lançado aqui em 2024. E para conduzir o debate, eu chamo a Diane Mello, a grande Diane, que é a curadora do nosso seminário. Muito obrigado, Diane. A Diane, ela, enfim, sabe tudo de livro, leitura, trabalhou na Fundação Itaú, tem um trabalho fortíssimo na LECT, que é a rede Leitura Escrita de Qualidade para Todos, e está como parceira nossa aqui no Seminário de Livro, Leitura e Bibliotecas. Eu te agradeço muito, junto com a Patrícia Auerbach, também, que está aqui, também à frente do nosso projeto de doação de livros para o Rio Grande do Sul. Agradeço muito as duas pela curadoria, tá bom? E chamo todo mundo que estiver pela praça para chegar mais, que nós vamos falar agora sobre Ler na Tempestade, com a Ana Carolina e a Morgana. Muito obrigado, sejam bem-vindas. E estamos nas suas mãos, Diane. Paulo, obrigada pela acolhida. Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham aqui nessa tarde. Abriu um sol gostoso, né, para a gente falar dessa mesa, Ler na Tempestade. Com muita alegria, muito prazer que eu abro esse seminário, Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, no dia em que se comemora o Dia Mundial da Biblioteca. Então, acho bastante simbólico, Paulo, a gente está aqui nesse palco, conduzindo aí, até sexta-feira, nesse mesmo horário, uma programação dedicada aos educadores, professores, professoras, bibliotecários, para temas bastante relevantes no campo da educação e da literatura. Eu sou Diane Mello, então vamos mediar esse assunto aqui, esse tema muito importante. No último mês de maio, todos nós acompanhamos o desastre que atingiu mais de 445 cidades no Rio Grande do Sul. Foram afetadas por enchentes de enormes proporções. As pessoas perderam entes queridos, perderam suas casas, as crianças perderam suas escolas, suas bibliotecas, os acervos. Tentam se reerguer com a solidariedade de milhares de brasileiros e, ainda diante do medo, tentam elaborar e reconstruir aí o que foi perdido. A antropóloga francesa Michelle Petit, em seu livro A Arte de Ler, ou Como Resistir à Diversidade, que foi lançado no Brasil em 2019 pela editora 34, refere que em situações de crise, como em locais afetados por confrontos armados, desastres ambientais, pobreza e migrações forçadas, nesses locais a gente sabe que a literatura não vai salvar. Ela não vai reparar as violências ou as desigualdades do mundo. Mas a gente observa como a literatura ela oferece um apoio fundamental para colocar o nosso pensamento em ação, para reelaborar as questões e reconstruir, né? E acho que é disso que a gente vai falar hoje aqui nessa tarde. Porque mais importante, né, do que a leitura propriamente dita de um texto, são as conversas que despertam, né? São as possibilidades de escuta e de elaboração privadas e coletivas, né? Quando a gente pensa num desastre de grandes proporções, como é que a gente escuta no outro e se escuta também a partir de uma obra. Então, a gente tem aqui hoje conosco Ana Carolina Carvalho, que é mestre em Educação pela Unicamp, com pesquisa na área da leitura e formação de leitores. Ela é psicóloga pela USP, com especialização em psicanálise. Faz parte da equipe de coordenação do Instituto Emília, é formadora de educadores pelo Instituto Avisalá, editora assistente e assessora pedagógica na editora Peirópolis. É autora de materiais didáticos na área de formação de leitores e coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária, pela editora Panda Books. Publicou também títulos de literatura, entre eles a novela A Conta Gotas, da Edições SM, que recebeu o prêmio Barco a Vapor em 2014 e o selo altamente recomendável pela Finilige de 2015. Palmas para Ana Carolina, por favor. E a gente tem o prazer também de receber aqui a Morgana Kretzmann, que nasceu na região noroeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina,
vive aqui em São Paulo, é escritora e roteirista, trabalhou como atriz de teatro e cinema por 14 anos. Em 2021, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com seu romance de estreia Ao Pó, da editora Patuá, em 2020. É autora do livro político-ecológico Água Turva, lançado pela Companhia das Letras neste ano. Livro vendido também em editoras na Alemanha e na França. Trabalhou como roteirista na série Tarã, para Disney+, que estreia no segundo semestre deste ano. É formada no curso superior de Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Santa Catarina, onde criou e trabalhou, no seu projeto de conclusão de curso, uma pesquisa voltada à importância da literatura para tratar questões ambientais. Peço uma salva de palmas também para a Morgana. Vamos lá. Por que será que a gente recorre à literatura, principalmente nesses momentos de crise e de dificuldades? Quem começa? Bom, eu queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, que eu penso sobre ele há muitos anos. E uma honra estar aqui também, conversando com a Morgana, uma autora que eu tenho acompanhado, e com a Diane, que é minha parceira em muitos trabalhos, né, Diane? Então, muito obrigada, é um prazer. Quando eu comecei a pensar nessa conversa sobre o que a gente poderia falar aqui, eu me lembrei de um texto do escritor turco que se chama Orhan Pamuk. Tem um livro dele chamado A Maleta do Meu Pai. Nesse livro tem 3 discursos desse escritor. E num desses discursos, ele diz que, para ele, a literatura é remédio, que ele precisa de uma dose de boa literatura todos os dias. E essa dose necessária, ela funciona para ele como uma retirada essencial do mundo. Eu fiquei pensando nessa frase, né, dele, literatura é remédio, e por que justo quando eu fui preparar essa mesa, o primeiro livro que eu peguei na estante foi esse, e na página que eu abri tinha essa frase. E essa frase me faz pensar o que será que a literatura cura. Então, eu vou tentar ir respondendo aqui com vocês. Como é que eu acho que a literatura cura? Seria insano a gente passar o tempo todo na realidade concreta, na dureza da vida, na vida dura. Seria insano a gente passar o tempo todo procurando cumprir os compromissos, muitas vezes vazios, sem espaço para o sonho e para a imaginação. Se a gente for pensar, a gente não passa um dia sem qualquer tipo de contato com o que a gente chama de ficção. A gente não consegue passar sem o sonho, sem a imaginação, sem o faz de conta, sem o e se, sem habitar esses mundos do e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu fosse uma outra pessoa, e se eu tivesse tido uma outra vida. Então, desses pequenos devaneios diários, a leitura de um romance, da piada cotidiana que a gente escuta ou fala ao poema, da canção, da letra da canção que a gente escuta no rádio, a peça de teatro, ao conto, à crônica. A gente, todos os dias, habita algum pedacinho desse grande terreno literário. Trata-se de uma necessidade humana. Antônio Cândido defendeu quando ele colocou a literatura no rol dos direitos humanos. Então, acho que a gente poderia responder essa primeira pergunta, dar uma primeira resposta para essa pergunta,
dizendo que a literatura nos cura da realidade concreta. Quando a gente... eu me lembrei agora de uma frase que eu queria falar antes de entrar nesse assunto, do Fernando Pessoa, que ele diz que a literatura é uma confissão de que a vida não basta. É verdade, a vida não basta. Nós somos seres de projeções, de sonhos. A vida não basta e a gente só tem uma vida. E ela não nos basta porque a gente também quer conhecer outras vidas, outras existências, outros caminhos, viver outras dores, ter outros sonhos, habitar outros lugares, saber de novas geografias diferentes daquelas que a gente habita cotidianamente. Então, a gente poderia responder essa pergunta também dizendo que a literatura cura a gente da nossa existência limitada. A literatura cura a gente do confinamento da nossa vida, de ter uma vida só. E não só a gente conhece outras vidas, chega bem pertinho delas, como quando a gente lê, a gente pode viver sob outra pele. A gente pode conhecer profundamente o sofrimento de alguém, as suas dores, os seus dilemas, os seus conflitos. Então, a literatura, ela também nos possibilita ter empatia. A literatura nos cura da falta de empatia, qualidade essencial, sobretudo nesses tempos. A literatura nos mostra muitos destinos, muitos caminhos possíveis. Tem um livro do Ítalo Calvino que se chama Fábulas Italianas. Nesse livro, o Ítalo Calvino recolheu uma série de contos tradicionais daquele país, da Itália, reescreveu esses contos, e na apresentação ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz que os contos tradicionais, eles oferecem para a gente um catálogo de destinos humanos. Estão ali todos os caminhos, as encruzilhadas, as escolhas, as consequências, as saídas, as vitórias, as derrotas, os desfechos. Então, a literatura, a gente pode dizer que ela nos oferece caminhos, mesmo quando a gente acha que não há mais caminhos. A literatura, ela também ampara a nossa solidão. No texto que apresenta o personagem mais singular, no mais singular, na existência profundamente única, a gente encontra o universal. E encontrando o universal, a gente também pode se ver ali representado. Portanto, a literatura, ela nos oferece a possibilidade de ganhar um colo. Ela é hospitaleira, um colo e um espelho. A literatura, ela também nos oferece e nos cura da falta de experiência, da falta de se viver uma experiência. Quando a gente se encontra espelhado naquele texto, e quando a gente se encontra com um texto que faz algo com as palavras que a gente nunca viu e a gente se reconhece ali, a gente pode ter uma experiência. Eu me lembro de um texto do filósofo italiano Giorgio Agamben, que está naquele livro Infância e História, em que ele diz assim, ele diz, o homem moderno volta à noitinha para casa extenuado de uma mixórdia de eventos, mas nenhum deles se tornou experiência.
Então, a gente sabe, a gente vive na pele. Muitas coisas acontecem durante o dia, mas o que realmente nos acontece? O que nos desloca? O que nos transforma? Ter o contato com um texto literário, ler um texto, se ver ali, se encantar com aquele jeito que as palavras estão juntas naquele texto, algo que a gente nunca viu, pode significar uma experiência. Então, a literatura nos curaria também dessa falta de viver uma experiência. Mas a gente sabe que há os momentos de crises, há os momentos das grandes catástrofes, que podem ser pessoais, que podem ser ambientais, que podem ser humanas. Há aqueles momentos em que a gente perde todas as referências, os momentos das grandes crises. E o que a literatura pode nos fazer nesses momentos? A Michelle Petit, que inspirou a nossa mesa, e a Diane comentou sobre essa autora, nesse livro que a Diane citou, a Michelle Petit relata diversas experiências que ela acompanhou na América Latina, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, na guerrilha, nas comunidades, nas ditas periferias, lugares em que o livro circula muito pouco ou quase nada, lugares em que o livro, em geral, é visto como um luxo das elites, como um objeto supérfluo diante dessa necessidade mais urgente de sobrevivência. Mas, observando essas experiências da Michelle Petit, a gente pode se perguntar o que é sobreviver. Sobreviver é apenas garantir um material? É responder a uma urgência mais direta de sobrevivência? O que é o existir humano? E aí eu queria que a gente imaginasse aqui uma criança num abrigo, por motivo de enchente, de guerra. Essa criança perdeu praticamente todas as referências que ela tem na vida. A escola, os amigos, talvez um familiar, o seu cotidiano, os seus brinquedos, talvez um bicho de estimação, a sua cama, tudo o que ela pudesse reconhecer como um porto seguro. E aí essa criança tem a felicidade de encontrar livros e de encontrar alguém que lê junto com ela ou que lê para ela. O que acontece com essa criança que encontra os livros? Os livros, de fato, não vão resolver o problema da criança, mas eles vão fazer com que a criança encontre outras vidas, que ela possa experimentar outras vidas, que ela possa habitar outros mundos, que ela possa construir mundos para si. Mundos feitos de palavras, de imagens. Essa criança vai ganhando recursos, assim, entrando e saindo de mundos e vivendo uma situação de mais controle do que aquela situação descontrolada que ela está vivendo. Ela vai podendo angariar recursos para lidar melhor com essa realidade, com esse exterior que parece impossível. Ao entrar em contato com a literatura, com as palavras, com as imagens, a criança também vai tendo palavras para poder expressar aquilo que ela sente, para poder narrar o que ela sente. A gente sabe que quando a gente vive uma situação muito difícil, narrar, contar, falar dessa situação pode ser uma saída. Mas a gente também sabe que muitas vezes as crianças ainda não têm palavras para narrar o que acontece. Como será que uma criança pode narrar a guerra? Como ela conta uma guerra? Como ela conta, como ela narra a sua cidade embaixo da água? Como a criança narra uma violência sofrida, um abuso? Onde ela vai encontrar essas palavras? A gente sabe que o trauma é uma situação ainda sem inscrição.
é a invasão de um fato, sem que ele tenha sido simbolizado. Tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz assim, e essa frase me perseguiu, ficou comigo muitos anos, e me ajudou muito em alguns momentos. Ela diz assim: fatos são pedras duras, não há como fugir. Não há como a gente fugir de um fato. A gente não pode tirar ele do caminho. A gente não pode evitar um fato. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode transformar a relação que a gente tem com esse fato. E essa transformação, ela acontece por meio da linguagem, por meio da narrativa. A história mais emblemática de um trauma na literatura é a história do Sultão Shahriar, o Sultão das Mil e Uma Noites. O Sultão Shahriar foi traído pela mulher. Não só ele foi traído pela mulher, como ele descobriu que o irmão também estava sendo traído pela mulher. Ele resolveu que ele não queria mais passar por aquela dor. E, para isso, ele tomou uma decisão. Ele arrumou um jeito de não passar por aquela dor, pelo menos assim ele achava. A cada noite, ele ia matar uma mulher, ele ia desposar uma jovem mulher e matá-la no dia seguinte. E assim ele foi repetindo. Casamento e assassinato, casamento e assassinato. Ele estava paralisado naquele trauma. Ele não amava, ele não vivia, ele estava capturado pela morte. Então chegou a Sherazade. E a gente sabe o que ela fez. Ela curou o sultão com palavras, com histórias. Mas ela curou o sultão também com a sua presença. Então, se a gente voltar para aquela criança que está lá no abrigo, essa criança também tem a presença de um mediador, de alguém que vai ler para ela, que vai pegar um livro e que vai ler. E a literatura também cura, porque ali se forma um triângulo. Tem uma escritora colombiana que ela fala desse triângulo amoroso, é a Yolanda Reis, que se forma entre a criança, o livro e o mediador. Porque o mediador, ele dedica um tempo, ele dá um tempo para aquela criança. Ele dá o seu olhar, ele dá a sua escuta, ele dá também o seu silêncio. Ele empresta a sua voz e traz vozes longínquas, vozes distantes que vão contar para as crianças histórias de aventura, histórias de crianças que vencem enormes desafios, histórias de amor, histórias de morte, histórias de princesas, de reis, de príncipes, de animais, histórias fantásticas de suspense, engraçadas. E assim, com essas histórias, a criança vai encontrando dentro dela uma força para que ela possa encarar aquela realidade que parecia impossível. E ela vai se preparando também para viver nesse mundo, que afinal é cheio de tempestades. Boa tarde a todas e todos e todes. É uma alegria estar fazendo essa mesa aqui na feira hoje. Quero agradecer ao Paulo Werneck e Diane por terem me chamado. Agradecer a Ana por estar aqui, me recebendo também. É minha primeira mesa que eu falo sobre esse assunto, e é um assunto que eu estudei durante tantos anos, porque ele é o meu TCC no curso de Gestão Ambiental. Então, eu queria começar essa minha fala agora falando uma pequena frase do Instituto Paulo Freire. O conceito de cidadania planetária tem a ver com a consciência, cada vez mais necessária de que, assim como nós, esse planeta, como organismo vivo, tem uma história. Nossa história faz parte dele. Não estamos no mundo, viemos do mundo.
A Terra somos nós e tudo que nela vive em harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino. O teólogo e filósofo Leonard Boff, ele sempre fala em justiça social e justiça climática. Ou seja, para a gente ter um mundo ecologicamente equilibrado, a gente precisa também de justiça social. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas me conhecem como escritora. Eu escrevi esse livro, se chama Água Turva. Ele é um livro que trata de questões ambientais, mas ele trata de muitas outras questões também. Porque a arte, a boa arte, ela não é domada, ela nos doma. Então, quando eu estava criando esse livro, ele deixou de ser o que eu queria fazer, que era escrever um livro policial sobre crimes ambientais. E ele acabou se tornando um livro também político, um livro também social, e um livro que fala de muitas outras questões ambientais que estão no meio da política e no meio das nossas questões sociais, principalmente aqui no nosso Brasil. Então, o meu TCC, como eu falei agora no início da fala, ele falava sobre uma investigação, que, na verdade, é uma investigação sobre a potencialização da literatura para a gente poder tratar de questões ambientais através da ficção, através do romance, através de histórias, né? Então, a literatura, digamos assim, como ferramenta didática pedagógica, mas, principalmente, como ferramenta lúdica para a gente falar daquilo que hoje é mais urgente para todos nós, que é a devastação do meio ambiente. Então, para a pesquisa desse, vocês vão entender por que eu estou fazendo toda essa introdução para depois chegar na pergunta. Então, toda essa pesquisa que eu fiz para chegar ao trabalho de conclusão do trabalho de conclusão do curso, eu escrevi, na época, um livro infanto-juvenil, e eu fiz a leitura desse livro em 3 estados diferentes, em 3 escolas, 3 estados, e em 3 locais diferentes. Eu fui para São Paulo, vim para São Paulo, né, eu não morava aqui na época, fui para Santa Catarina, numa cidade praiana, e fui para o interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de fronteira. E apliquei, digamos assim, esse livro, esse início da minha pesquisa, nesses lugares. E foi aí que eu já percebi a principal diferença do que eu estava fazendo, que era uma diferença geossocial. Porque o principal, quando a gente está aplicando, quando a gente está estudando, né, pensando nisso como um projeto de estudo, a gente percebe que as crianças desses estados, as crianças que são de uma cidade, de uma capital, uma cidade grande como São Paulo, ou de uma cidade costeira como a Garopaba, em Santa Catarina, ou uma cidade de interior como a de Três Passos, a principal questão é que a gente vê uma diferença social nelas. E, logicamente, a gente vai também perceber que a urgência ambiental delas é muito diferente de uma para outra. A urgência ambiental, a urgência de uma mudança de pensamento ambiental daquele grupo de pessoas de Santa Catarina, ou aqui de São Paulo, ou lá do Rio Grande do Sul, eram totalmente diferentes uma das outras. Então, eu vou aqui repetir uma frase que eu já repeti muitas vezes, mas eu acho que cabe falar sobre isso aqui nessa mesa, é que ecologia sem luta de classe é jardinagem, já disse Chico Mendes centenas de vezes antes de ser morto. Então, antes da gente começar a pensar em mudanças ambientais, em mudanças de pensamento, sejam climáticos, seja sobre aquecimento global, a gente também precisa ter uma mudança de pensamento social. E a gente precisa entender quais são os pensamentos, quais são as necessidades de cada lugar que a gente
está falando. Por exemplo, no Rio Grande do Sul aconteceu agora uma tragédia climática, a maior tragédia climática que já aconteceu no Brasil. Praticamente um estado inteiro devastado, direta ou indiretamente. As necessidades das pessoas que vivem na região... Eu estava lá há uma semana atrás, eu estava no Rio Grande do Sul. As necessidades, hoje, passado um mês, quase 2 meses, das primeiras enchentes que aconteceram, as necessidades das pessoas de Porto Alegre, região metropolitana, são totalmente diferentes das necessidades das pessoas da Serra, das necessidades das pessoas da região central ou das pessoas que estão na fronteira do Rio Grande do Sul, mesmo sendo a mesma tragédia climática que todos viveram. Então, entrando agora um pouquinho mais diretamente na mesa, né, ler em tempo de tempestade, eu prefiro falar eu prefiro dizer que essa mesa se trata, na verdade, do papel da literatura em tempo de crises, né, em função das crises climáticas, né, que acontecem hoje no mundo. Eu acho que nada é mais importante do que debater esses assuntos e debater a preservação ambiental, né? E a literatura, ela pode ser, sim, uma forma de instrução lúdica, de conhecimento, porque ela é rica não só em particularidades, ela é rica em emoções que elas nos trazem. Né? Como você falou, dos sonhos, né? Você falou de conseguir se ver naquele lugar, naquela geografia que a gente está ali lendo e descrevendo. O Água, por exemplo, ele fala de um lugar muito pouco conhecido no Brasil inteiro e até mesmo no Rio Grande do Sul. Ele fala de um Rio Grande do Sul muito pouco conhecido, que é uma região de fronteira e que é uma região que tem onça pintada, que tem uma onça chamada Boca Braba, que tem um curandeiro que sabe mais do que os médicos, o sarampião, que tem comunidades inteiras lideradas por mulheres que vivem realmente essas comunidades dentro de um matriarcado. Muitas vezes a gente vê isso como sendo literatura fantástica. A Micheline, eu fiz uma mesa com ela no sábado e ela fala: eu rejeito este termo, e eu passei a rejeitar também. Porque nós falamos de literatura, ou melhor, as pessoas falam de literatura fantástica porque nós falamos de algo que para eles é muito fantástico, mas para nós isso tudo é real. A Boca Braba, a onça que existe num lugar que a maioria das pessoas nem conhecem lá do Rio Grande do Sul, ela existe. O sarampião, o curandeiro, o caboclo, ele existe. Essa comunidade que é liderada por mulheres, uma comunidade majoritariamente matriarcal, ela existe. Então, para nós, isso não é realismo mágico, isso é a realidade. Então, voltando um pouco agora à questão do meu TCC, tinha uma pergunta que eu fazia em muitos lugares que eu ia aplicar o projeto, quando não eram só crianças que estavam presentes. Porque tem uma frase do Ailton Krenak, nosso imortal hoje da Academia Brasileira de Letras, que eu usava muito. Ele fala assim: o estado do mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Então, a pergunta que eu sempre fazia para essas pessoas, e que também faço aqui para vocês, é: que mundo nós estamos deixando para a próxima geração? Ele é um mundo socialmente digno, ecologicamente habitável, economicamente sustentável? A próxima geração, e quando eu falo da próxima geração, eu não estou falando de algo lá muito longe. Eu estou falando de netos, sobrinhos, quem sabe futuros filhos de todos nós que estamos aqui. Será que essa próxima geração ela vai querer viver nesse mundo que nós estamos deixando para eles? É então que chega aqui a segunda coisa que eu quero falar, que é sobre utopia ecológica, que, para mim, é a busca de um futuro, ou do único futuro possível, que é de uma democracia ecossocial. Nós vivemos um tempo de crise climática, mas nós vivemos um tempo de muitas crises, de crise política, de crise social, de crise econômica,
e de crise de afeto. A gente veio de uma pandemia que foi pessimamente conduzida pelos nossos governantes, todos eles. E antes disso, viemos de guerras, e depois disso, viemos de mais guerras. E tudo isso foi ficando cada vez mais difícil para a grande maioria das pessoas. E para essas pessoas, para todos nós, na verdade, para tentarmos nos salvar, a gente vai parando de quê? De sentir. Eu vou contar uma coisa que eu já falei também em outras mesas. No Rio Grande do Sul, está acontecendo uma coisa muito curiosa. Estava acontecendo em maio e segue acontecendo agora. Você conversava com as pessoas e elas, quando elas queriam falar de alguma coisa que elas iriam fazer mais para frente, elas diziam assim: quando a pandemia passar. Elas não falavam quando as tempestades, as chuvas, as enchentes passarem. Quando a pandemia passar. Por quê? Porque a gente viveu uma grande dor por muito tempo. E a gente ainda não se curou daquela dor. E agora, num espaço tão pequeno de tempo, para eles, lá no Rio Grande do Sul, para nós que somos gaúchos, mesmo não morando lá, para todos nós, uma nova dor nesse tempo tão curto parece não ser racional. Então, irracionalmente, as pessoas voltam a falar. E isso eu falo porque eu falei com pessoas que não se davam conta. Meus pais falavam isso. Meu irmão, mais novo do que eu, falava isso. Pessoas, amigas, amigos, escritoras, me falavam isso, inconscientemente, quando a pandemia. Por isso, eu vejo que essa utopia ecológica, essa utopia ecossocial, ela está diretamente ligada ao sentir. Ao voltar a sentir. E aí entra o que realmente é o meu projeto de TCC, que é o afeto pelo planeta. Voltar a sentir afeto pelo planeta. Pelo planeta que está hoje colapsando, e que, sem um planeta saudável, nós todos morreremos. Então, é voltar a sentir pela nossa própria vida também, né? A gente sabe que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi um caso isolado. Outras coisas virão, outras coisas vão acontecer. Pode acontecer amanhã em São Paulo, depois da manhã em outra cidade, em outro estado, enfim, em qualquer outro lugar. Então, entra isso que eu venho buscando, tentar dialogar e conversar com as pessoas, e que também tem a ver com a água turva, que é, utopicamente, eu acredito mesmo nisso, eu acredito que a gente consegue fazer nascer uma nova consciência que não é mais individualizada, uma consciência que é planetária, para salvar o nosso planeta. Por que a Morgana está falando de utopia? Enfim, porque eu acredito que nós precisamos de utopia, nós precisamos voltar a ter esperança de que esse mundo ele pode ser socialmente habitável, ecologicamente saudável e economicamente justo para as próximas gerações. E é então que entra agora a terceira e última coisa, que finalmente eu vou falar de literatura, que é a importância da literatura como forma de encontro desse novo afeto pelo planeta e pelo meio ambiente. A importância dessa literatura para ela trazer esse afeto porque eu acredito que a literatura... Bom, assim, eu não acho que a literatura possa mudar o mundo, mas eu acho que a literatura pode mudar pessoas, e pessoas mudam o mundo, parafraseando Paulo Freire. Então, eu realmente acredito nessa comunhão entre quem escreve e quem lê. E é através dessa comunhão que eu acho que pode ter um novo afeto, um novo tipo de sentimento pelo planeta. E a literatura, ela pode, sim, trazer novas formas de visões, para uma nova visão para as nossas lutas sociais, que são também as nossas lutas ambientais. E, então, para encerrar, eu queria dizer que esse livro,
O Água Turva é um romance, ele é um livro que foi escrito com uma linguagem para todas as idades, é um livro acessível para todas as idades e para todas as pessoas, para leitores e para não leitores, com a tentativa de conseguir fazer um diálogo entre questões ambientais que me são caras e importantes e a literatura e as pessoas que vão ler. Porque durante muito tempo, e até hoje eu ainda escuto isso, que romances que tenham como pano de fundo a literatura são chatos. A gente escutou isso durante muito tempo. Aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente segue num colapso climático, e essas coisas a gente continua ouvindo. E eu espero que as pessoas encontrem, em um romance como esse, e em tantos outros romances que também existem sobre questões climáticas, uma leitura prazerosa, uma leitura que leve eles para outros lugares, que leve as pessoas para o Parque Estadual do Turvo, para essa sociedade matriarcal, mas que também faça com que as pessoas pensem sobre essa nova consciência que a gente precisa ter. Obrigada, Morgana, Ana Carolina. Esse papel da literatura que é tão potente, né, e atravessa aí as nossas ideias, as nossas concepções, né, derruba os nossos dogmas. Acho que é isso que a literatura faz, né, ela nos atravessa. Eu, antes de passar para a segunda parte, eu queria lembrar que vocês podem fazer perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, vocês podem sinalizar. Tem pessoas que estão com papéis para vocês assinalarem, tá bom? E eles vão entregar aqui para mim, para no final a gente compartilhar com as convidadas. Eu queria também muito que uma professora querida lá do Rio Grande do Sul estivesse aqui com a gente. Ela não está, porque a gente teve uma dificuldade para trazê-la, né, por conta dos voos e dessa questão logística causada, né, pelo próprio desastre, mas acho que é importante trazer a voz dela. Ela é a professora Talula Trindade. Ela está lá vivendo e tentando ressignificar com suas crianças tudo o que eles estão passando no Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu trabalho na área de educação dialoga com formação de professores e literatura e, sobretudo, com a formação de leitores literários, promovendo reflexões teóricas. Suas pesquisas estão voltadas para os estudos sobre as infâncias, formação de leitores e formação de professores. Então, a gente vai poder ouvi-la. Ela manda um recadinho para a gente, num vídeo, que eu vou pedir para que vocês transmitam agora para a gente. Pode ser? Professora Talula. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Talula, eu sou uma leitora, eu sou pedagoga, sou doutora em educação e uma professora das infâncias absolutamente apaixonada pela sua profissão. Eu resido no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, uma cidade de 120 mil habitantes, localizada no Vale do Rio Pardo, uma das regiões mais castigadas pelas chuvas recentes. Eu sempre me questiono sobre como esse desastre chegou, como ele se mostrou para o resto do país. Se as pessoas têm exata noção da proporção que as chuvas tiveram por aqui. E eu posso garantir para vocês que não há uma única pessoa que de alguma forma não foi atingida. Eu moro em um lugar onde as chuvas fizeram pouquíssimos estragos. O meu bairro não foi diretamente atingido. Mas eu trabalho em 2 escolas públicas. Pela manhã, eu tenho uma turma de 4º ano, em uma escola de um bairro muito populoso aqui da minha cidade. Os estragos nessa escola foram mínimos. Mas todas as semanas, nós recebemos crianças de municípios vizinhos, cujas famílias perderam muito ou tudo. E eles vieram para cá para recomeçar a vida. Essas crianças sempre chegam muito silenciosas. Elas sempre me lembram, de algum modo, os soldados do texto do Walter Benjamin, que depois de todos os horrores da guerra, retornam para casa
vazios de histórias, incapazes de intercambiar experiências. Na escola da tarde, uma escola centenária no centro da cidade, eu tenho uma turma de 2º ano. Quando as chuvas chegaram à escola, estava realizando um sonho antigo de reformar todo o telhado. E eu acredito que eu não precise dar detalhes para vocês do tamanho do estrago. As chuvas cessaram, mas as crianças demoraram muito a retornar, em ambas as escolas. Entre as crianças ficou um grande medo. Agora, quando chove, é bastante comum que eu receba metade das crianças nas minhas turmas. Eles simplesmente não vêm para a aula quando chove. Eu sou uma professora que lê muito com as minhas crianças. As minhas turmas são nutridas por histórias todos os dias. Quando eu recebi as minhas crianças de volta, o que eu mais ouvia deles era: prof, que saudade das nossas histórias. Lê para as crianças, lê com as crianças. Dá espaço para que as crianças leiam e compartilhem as suas narrativas. Tem sido abraço e aconchego depois de dias tão difíceis. Há um movimento muito grande por aqui para reestruturar as bibliotecas. Porque, de algum modo, todos nós entendemos que perante toda a dureza da vida é a arte, e sempre a arte, quem nos devolve o brilho aos olhos, quem nos ampara, quem desloca o nosso olhar, quem nos traz novas perspectivas. Pensando na escola pública, e é muito importante pontuar a imensidão de crianças que jamais teria acesso à literatura, não fosse a escola pública, eu acredito que esse é um momento de apostar ainda mais nos livros, na literatura, na leitura. Porque é justamente nesses momentos em que os nossos horizontes se estreitam que a gente precisa da leitura para ampliá-los. Desde que nós retornamos, eu tenho compartilhado todos os dias 1 ou 2 histórias de um livro chamado Fábulas por Telefone, do Gianni Rodari, com as minhas 2 turmas. Obviamente, existem muitos outros autores, muitos outros livros, mas é por este livro que eles esperam ansiosamente todos os dias. Há uns dias, eu li uma história que falava de um camarão que decidiu aprender a andar para frente. Depois de muito treino, ele conseguiu. Quando ele foi mostrar a conquista para a família, o irmão fez chacota. A mãe morreu de desgosto por ele querer ser algo diferente da família. O pai disse que se ele não parasse com aquela bobagem, ele poderia ir embora de casa naquele exato instante. E ele foi, literalmente em frente. E a cada outro camarão com quem ele cruzava, os olhares de desgosto sempre continuavam. Mas ele seguia. E essa história emocionou muito as minhas turmas. Nesse dia, uma menininha muito silenciosa, vinda de um município minúsculo chamado Vale do Sol, há 2 semanas, se abriu conosco pela primeira vez. A minha mãe tinha um termo chamado pensar alto, que é quando a gente não filtra antes de falar, né? E essa menininha, pensando alto, disse: é isso que a minha mãe fala pra gente. E eu perguntei: o que a tua mãe fala, Manuela? Ela diz que a gente não tem que olhar para trás, que é para frente que se anda. E é um abraço quando uma história ajuda uma criança de 9 anos a ressignificar a sua própria travessia. Eu adoraria estar aí com vocês hoje. Mas as chuvas também dificultaram muito a saída do estado. Então, eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer a escuta e eu quero pedir o apoio de vocês para que a gente continue germinando histórias no cotidiano das nossas escolas e das nossas crianças.
Muito obrigada e um abraço em cada um de vocês. A Lula mostrando para a gente que em todas as etapas, né, a literatura se faz presente como um espaço de liberdade, né, do pensamento, mas também de resistência, né, de resistência. Acho que isso é muito importante. A gente tem momentos finais aqui da mesa, mas eu vou pedir para que a Morgana estava contando um pouquinho da história da Agaturva e me lembrou muito Antônio Cândido, que Ana Carolina citou quando ele fala que a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, né? O livro da Morgana foi lançado semanas antes da tragédia, quase como um livro premonitório, né? Então, eu queria que você contasse rapidamente para a gente, assim, como é que foi, como é que está sendo, né, essa divulgação. Acho que você já falou um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente na literatura, mas o porquê, assim, eu acho que quando você chama a atenção de que é um livro que é para todas as idades, né? Como é que a gente fala das novas gerações, mas como é que a gente também implica as novas gerações, né? E aí acho que a literatura ela traz essa possibilidade. Que você falasse um pouquinho para a gente. Tá bem. Então, rapidamente, quantos minutos a gente tem ainda? 5 minutinhos. 5 minutos, tá bom. O Água-Turva tem esse nome quase de terror para algumas pessoas. Realmente, o Rio Grande do Sul virou uma água-turva durante muitas semanas, mas é sempre bom a gente lembrar que o Rio Grande do Sul não estava embaixo de uma água-turva só ambiental. Era uma água-turva política, social e dentre tantas outras coisas que vinham acontecendo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, que começou no dia 1º de maio, não começou no dia 1º de maio, isso já vem de muito tempo. Nós vivemos o negacionismo climático. Isso é uma realidade. Nós vivemos o negacionismo climático. Os políticos de esquerda e de direita não querem falar sobre isso, porque isso não dá voto. E eles vão continuar não falando. Infelizmente, parece que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ainda bem que a professora Tula acabou de falar aqui, parece que foi há 5 anos atrás. Esse é o sentimento que eu tenho, porque é o que me parece que as pessoas estão sentindo, como se isso não fosse mais grave. Infelizmente, essa é uma mesa que nós estamos aqui falando de crise climática e da importância da literatura para tratar de crise climática, e nós temos pouquíssimas pessoas escutando. Quando isso aqui deveria estar lotado, e nós deveríamos estar discutindo, e deveria ser uma mesa de 5 horas, e a gente deveria estar falando sobre isso, incessantemente, porque não tem nada mais grave, nada mais sério do que isso no momento. A nossa vida depende disso, o nosso futuro depende disso, o futuro de todas as crianças depende disso. E das crianças que ainda não nasceram também dependem disso. Então, Água-Turva, ele não trata das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, obviamente, porque é um livro que foi lançado antes, mas ele trata de uma hidrelétrica que políticos e pessoas poderosas, grandes empresários, essas pessoas que mandam no mundo, que mandam nas cidades, que mandam nos estados, que só pensam em dinheiro, que só pensam em ficar cada vez mais ricos, porque é isso que a gente está vendo acontecer. É um número cada vez menor de pessoas mais e mais ricas e um número cada vez maior de pessoas mais e mais pobres. Eu estava lendo que até 2030, as principais guerras que vão acontecer vão ser por comida. Não vão mais ser guerras de refugiados climáticos que a gente já está vendo acontecer, ou de refugiados de território. Vão ser guerras por comida. Isso é inacreditável. Nós estamos em 2024, nós passamos por 2 grandes guerras, nós estamos vivendo outra grande guerra, que a gente não sabe o que vai acontecer. A extrema-direita está tomando conta da Europa, e nós sabemos que, em 2030, provavelmente, os próximos refugiados, as próximas grandes guerras vão ser por causa de comida. Porque não temos mais terra sustentável, terra, chão, solo sustentável para plantar. Porque solo também é um recurso finito, solo também morre. Deixar um monte de boi em cima de um solo durante anos e anos mata um solo, sim. Você depois não consegue mais plantar nem soja. Nada de monocultura. Então, voltando, eu vou ficando brava. Vou voltando para a Água-Turva. A Água-Turva trata desses homens
poderosos que acham que podem fazer o que quiserem com determinados territórios, principalmente territórios do interior profundo do Brasil, da América Latina, que a gente vê grandes poderosos do mundo tirando nossas riquezas da Amazônia e de vários outros lugares. Eles vão tentar construir essa hidrelétrica e 3 mulheres, 3 fortes mulheres, que são muito diferentes entre si e que são inimigas, sim, elas vão encontrar uma maneira de se unir para lutar contra esses homens, para que o seu território, porque elas entendem que a sua terra, o seu chão, o seu território é também a vida delas. E elas precisam preservar aquele lugar, porque senão todas elas vão morrer. Então, elas lutam, as 3 vão lutar, vão se unir, junto com uma comunidade de uma cidade fictícia que eu crio para o livro, que se chama Dourado, para que essa hidrelétrica, essa construção criminosa, não aconteça. Eu acho que, então, para encerrar rapidamente, o meu desejo aqui, gente, é que a gente comece a entender a importância disso, que a gente não pare de se preocupar com o que aconteceu no Rio Grande do Sul como se fosse há anos atrás, porque foi ontem, e vai voltar a acontecer em outros lugares, daqui a pouco pode ser aqui, daqui a pouco pode ser em outro estado, e que a gente comece a cobrar dos nossos políticos e dos empresários soluções eficazes. Este é um ano de eleição. Vocês não podem pensar em não votar em pessoas que não tenham pautas ambientais dentro dos seus programas de governo. Negacionistas não podem mais se eleger, porque eles legislam. Pessoas que vão se tornar vereadoras nesse ano, elas também farão as leis e também as leis ambientais dos municípios de cada um de vocês. Então, sim, é um ano onde a gente precisa começar a pensar, a votar diferente, porque a mudança só vai vir através do voto. Obrigada. Obrigada, Morgana. A Morgana vai estar ao final dessa mesa, para quem quiser, autografando o livro dela, ali na 2 Pontos, então fica aqui também o convite. Eu vou passar para a Lili agora. Lili, como a gente se chama, muita gente conhece, mas para falar desse poder que a literatura tem, né? E a gente fala de poder, de potencialidade, mas como é possível a gente falar de pensamento crítico, né? Formar cidadãos críticos, como é que a gente forma alguém na criticidade, como é que a gente dialoga sobre essas questões emergentes na sociedade. E a Lili, vou pedir para ela contar de um projeto muito relevante, Literatura que Acolhe, que é num outro contexto, mas também num contexto bastante de crise, se é que a gente pode dizer assim, com crianças, né, Lili? Acho que passar para você. Será que... Quanto tempo tem? 5 minutos. É difícil falar em 5 minutos, né, desse projeto. Esse projeto ele aconteceu em 2018. Ele foi um projeto, uma parceria do Instituto Emília com o Instituto CIA. A gente fez esse projeto numa escola em São Paulo, na região central de São Paulo, uma região que tem muitos imigrantes que trabalham no setor da moda, então, por isso, financiado pelo Instituto CIA. E a gente escolheu desenvolver esse projeto numa escola específica, porque essa escola tinha no seu corpo discente, entre os alunos, 40% de crianças bolivianas. A escola, e a gente foi muito movido por isso, a escola ela pode ser um lugar de muito acolhimento para as famílias imigrantes, porque ela é uma comunidade. Ali as famílias podem ser recebidas, podem conhecer mais sobre a cultura em que elas estão chegando, podem encontrar outras famílias, podem reencontrar os seus patriotas, como aconteceu nessa escola onde a gente trabalhou. Mas para a escola ser esse lugar de fato de acolhimento, e eu acho que isso está no nome desse projeto, Literatura que Acolhe, né? O que é acolher? Porque a escola trabalhou muitos anos na perspectiva da adaptação. Então, as crianças chegavam, elas precisavam se adaptar.
Adaptar pressupõe um movimento unilateral, né? A criança precisa se adaptar, a família precisa se adaptar numa escola que está pronta. Acolher pressupõe um movimento duplo. Quem chega precisa fazer um esforço de curiosidade, de chegada, de ver onde está, de querer saber onde está, mas quem recebe também precisa fazer um esforço de escuta, de atenção. A escola precisa ser esse lugar de atenção, de escuta. Então, a gente chegou nessa escola com uma ideia muito simples. Aliás, a educação, a boa educação, ela é feita quase sempre de coisas simples, que não são feitas, mas que poderiam ser feitas. Então, a gente chegou nessa escola com um projeto muito singelo. Nós montamos kits de livros com 10 títulos, 20 livros cada kit, porque tinha livros em português e livros em espanhol. Quando a gente chegou nessa escola, a gente sofreu uma certa resistência, porque esse kit bilíngue gerou uma certa controvérsia, porque a gestão escolar tinha exatamente, na semana anterior, mandado uma carta para as famílias, pedindo para que as famílias não falassem castelhano em casa e, se tivessem livros, que, por favor, não mostrasse para as crianças, porque aquelas crianças estavam em processo de alfabetização e isso podia confundir as crianças. Então, a primeira coisa foi dissolver esse mito, foi conversar sobre esse mito, mas será que não é exatamente o oposto? Será que essas crianças, por terem a sua cultura valorizada, a sua língua circulando na escola, será que não é justamente o oposto? Elas não vão se sentir mais fortalecidas para aprender um novo idioma? A resistência. Vamos tentar? Se não der certo, a gente reavalia, mas se der certo, a gente vai ter um instrumento poderoso nas nossas mãos. E deu certo. Então, o que aconteceu foi incrível, assim, porque a gente tinha encontros na sala de aula, que era uma coisa muito simples de se fazer. As mediadoras do Instituto Emília planejavam uma leitura do livro em português, lia para o grupo, conversava, abria um espaço para conversa, para intercâmbio entre as crianças, e depois a gente deixava o que a gente chama de mar de histórias, que eram aqueles livros, daí todos os livros em espanhol, os livros em português. E foi muito legal. Primeiro, teve uma primeira camada, né? Eu estava falando que esse acolhimento ele envolve a escuta, a atenção, como é importante isso circular o tempo todo na escola. Numa primeira camada, a gente levou um acervo que tratava sobre questões de imigração, mas não só. Livros que tratavam sobre a imaginação, o faz de conta, a potência da imaginação, sobre os medos. E aí as crianças puderam falar sobre essa experiência de vida delas. Então, o que surgiu? Eu tenho medo, os medos daquelas crianças. Eu tenho medo que meu pai perca o emprego. Eu tenho medo que a minha casa pegue fogo. Eu tenho medo de ser abandonado pelos meus pais. Eu tenho medo de ser acusado injustamente. E, numa segunda camada, o que surgiu? Aí uma coisa linda. Porque as crianças brasileiras primeiro começaram a se interessar pelo idioma espanhol, que tem tanta coisa parecida, mas que também é diferente. Então, essas crianças bolivianas ficaram numa posição de inverter um pouco o jogo, de falar da sua língua de origem, de falar da sua língua materna. Nas rodas, as crianças também começaram a falar sobre a língua que circulava em casa. Então, na nossa casa, a gente fala castelhano. E aí começou a surgir também, na minha casa, não. Sabe que a minha mãe fala em Guarani? Então, essa circulação desses idiomas começou a fazer parte do cotidiano daquelas turmas. As crianças tinham entre 7 e 9 anos. E aí aconteceu uma coisa muito bonita. Um dia, já estou terminando,
que eu estava com um menino, que eu vou chamar aqui de Bruno, e a gente estava sentado ali e estava uma menina, o Bruno, e um livro em espanhol. Eu vi que quando sobrou o livro em espanhol, né, tanto o Bruno, que era uma criança boliviana, de origem boliviana, e a menina fizeram uma cara. Eu falei, mas vamos tentar, né? E aí a menina começou a ler. A menina começou a ler e o Bruno começou a corrigir. Né? Não é assim que fala. Não é assim. E aí eu falei, Bruno, vamos tentar trocar? Você não quer ler? Ele falou, não, eu não sei ler em espanhol. Eu falei, mas tenta, talvez você consiga. E ele começou a ler em espanhol. E ele olhava para mim, e ele lia o livro, ele olhava para mim, e aí ele virou para mim e falou assim, eu sei ler em espanhol, eu não sabia que eu sei ler em espanhol, eu só posso ler em português. Então, acho que é isso. E eu queria só terminar falando uma coisinha, que ontem, à noite, no final da tarde, eu fui retomar o livro da Michelle Petit. E aí tinha um trechinho tão bonito, eu sei que a gente ficou falando e falando e falando aqui, né? E a gente está aqui mesmo para falar, né, Morgana? A gente tem que falar. Mas tinha um trechinho que eu queria trazer para vocês. A Patrícia Pereira Leite, que é uma psicanalista, gaúcha também, e ela trabalhou na Cor da Letra, que era uma ONG que fazia um trabalho de mediação de leitura, ela um dia estava na Guiana. E aí ela estava dando uma oficina de leitura, né, para um vilarejo indígena. E aí ela deu lá a oficina, no dia seguinte ela encontrou o que ela chama de chefe cultural da oficina. E aí ela perguntou para ele, e a sua mulher gostou da oficina? Ele falou assim, ela gostou sim, mas ela achou que vocês falam demais. Aí ele disse assim, sabe, aqui na nossa comunidade, a gente ensina as crianças a pensarem antes de falar, a pensar se o que elas vão falar é mais bonito que o silêncio. Então, eu queria terminar com essa fala. Espero que o que a gente tenha falado, né, Morgana, seja, em alguma medida, mais bonito que o silêncio. E é isso. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina, Morgana, Talula, que participou à distância. Obrigada a vocês que nos ouviram nessa tarde fria. E vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver, a gente está à disposição aqui para responder. Não temos? Aqui temos, espera aí, que já vai chegar o papel aí para você. Enquanto isso, eu quero fazer um agradecimento às intérpretes de Libras aqui, que estão aqui presentes. Fundamental essa acessibilidade. Obrigada, meninas. Se mais alguém quiser, já levanta a mão que eles levam. Eu vou aproveitar nesse intervalo para avisar que a Feira do Livro e a Redelê estão fazendo uma campanha muito importante, incrível, de doação de livros para o Rio Grande do Sul. É uma tenda logo na entrada. A gente está recebendo livros de literatura, literatura infantil, juvenil, quadrinhos, gibis. Em 2 dias de feira já temos mais de 9.000 livros, então participem desse movimento, divulguem. Até domingo vocês podem trazer aqui os livros, tá? A gente conta com a colaboração de todos. Acabou o tempo? Verônica, eu vou fazer sua pergunta, mas provavelmente elas não vão conseguir responder com tanto, porque a gente está com o nosso tempo super curto. Mas, assim, nesse tempo de rede social, como manter o desafio de estimular a leitura, meninas?
É Verônica? Verônica, tudo bem, querida? Você sabe que o meu primeiro livro, chama O Pó, é um livro que fala sobre crime sexual contra crianças e crime contra mulheres. É um livro muito pesado, mas, ao mesmo tempo, tem uma leitura fácil. Então, as pessoas conseguiam ler um tema pesado lendo aquele livro. E as pessoas me diziam assim, eu li numa sentada, eu nem peguei meu celular, eu li numa tarde. Esse livro é um pouco maior, então as pessoas às vezes me dizem, eu li em 2 dias, mas quando eu li, eu nem peguei o celular. Eu acho que a literatura ela já é uma ferramenta que consegue nos tirar, todos nós, dessa desatenção que são as redes sociais, dessa desatenção que é esse aparelhinho de celular que está acessível demais o tempo todo na nossa mão. Então, e eu vou te falar, eu, Morgana, como leitora, hoje em dia, como eu trabalho divulgando o meu livro, respondo muitas coisas de trabalho pelo celular mesmo, o momento em que eu estou conseguindo ler um livro de ficção, um romance, uma história que está me levando e que está me tirando desse outro lugar tão tóxico, eu me sinto como se eu estivesse saindo de uma sessão de terapia. Eu me sinto plena. O meu coração dá uma diminuída na aceleração, assim, no sentido de que, sabe, a minha mente se abre. Então, assim, por experiência própria, falando por mim, eu acredito que a literatura já faça isso. Ela já faz. A questão é a pessoa ter o impulso para realmente pegar o livro e entrar na história, sabe? Obrigada, Morgana. A gente nem vai ter tempo de continuar, mas, assim, muitas possibilidades e é o desafio nosso, né, de ter esse equilíbrio aí entre as redes sociais, a tecnologia e a literatura. Gente, obrigada. Obrigada, meninas, pela participação. Obrigada.